Patrimônio Real, o guia definitivo. A qualidade do fluxo de caixa. Quem organiza entradas e saídas de forma consistente cria margem de manobra para investir com calma e capturar oportunidades sem precisar vender na pressa. A regra é simples e dura: gastar sempre menos do que se ganha, porém não como um slogan, e sim como uma prática que aparece no extrato todos os meses. O primeiro passo é tornar as despesas transparentes, separando o que é fixo e o que é variável, e dando nome ao que costuma se esconder nos pequenos gastos. Pix facilita a vida, mas também facilita o impulso, então o antídoto é intencionalidade. Abrir o aplicativo bancário e olhar a linha do tempo das transações como quem revisa um roteiro de decisões. Cada transferência revela uma escolha. Quando a pessoa encara essa lista com regularidade, percebe onde escorrega, renegocia serviços, corta redundâncias, troca planos, elimina mensalidades pouco usadas. O efeito prático é aumentar a taxa de poupança pessoal e dar nitidez ao horizonte de investimentos. O Brasil oferece instrumentos digitais que ajudam a automatizar processos, débito programado para investir no mesmo dia do salário, metas de poupança que lembram datas e percentuais, extratos categorizados que mostram tendências. Usar esses recursos com intenção forma hábito e o hábito protege contra a tentação de decisões aleatórias. A seguir vem a reserva de emergência, que não serve para render muito, serve para segurar a onda quando a vida cobra. A palavra-chave é liquidez. Muita gente confunde reserva com investimento de longo prazo e acaba travando recursos que precisam estar disponíveis em poucos cliques. Manter esse dinheiro em produtos de baixo risco e liquidez alta permite que imprevistos não contaminem as posições de longo prazo. A reserva cumpre uma função psicológica relevante, porque retira o medo de aproveitar uma janela de oportunidade quando ela aparece. Sem medo, a análise melhora. Com medo, o investidor vira refém do noticiário. A educação financeira já circula nas redes e nos canais de vídeo, o que traz vantagem e risco ao mesmo tempo. Vantagem porque mais pessoas têm acesso a conceitos antes restritos. Risco porque o ruído cresce e o FOMO tenta acomodar a mão que clica. Por isso, convém definir um filtro de informação. Escolher poucas fontes confiáveis. Desligar o som de promessas fáceis. Ouvir quem mostra método e histórico. Outro ponto que define o resultado é o entendimento de risco. Risco não é vilão. Risco é ferramenta. Ele paga prêmios no tempo para quem sabe o que está fazendo e aceita a oscilação como parte do contrato. O investidor brasileiro maduro entende que nem todo produto serve para todo objetivo. Há metas de curto prazo, como trocar um equipamento de trabalho ou quitar uma dívida mais cara. Há metas de médio prazo, como dar entrada em um imóvel ou financiar uma mudança de cidade. Há metas de longo prazo, como construir renda passiva e previdência familiar. Cada meta pede uma combinação específica de liquidez, volatilidade e potencial de retorno. Misturar prazos causa frustração. Vender o que oscila justo no momento de maior desconto é um erro clássico. Evitar esse erro começa na agenda, não no home broker. O calendário manda mais do que a manchete. Vale detalhar a lógica de proteção. Quem constrói patrimônio pensa em camadas. Primeira camada de liquidez para eventos não planejados. Segunda camada de renda previsível que suaviza os meses ruins. Terceira camada de crescimento que acelera o valor do patrimônio no longo prazo. Essa arquitetura diminui a ansiedade, porque cada peça tem função clara. Também melhora a disciplina, porque basta perguntar se uma nova decisão fortalece alguma camada. Se a resposta for sim, o movimento faz sentido. Se for não, o impulso perde força. Disciplina é um superpoder quando a economia está barulhenta. Tem barulho, com transições tecnológicas, discussões fiscais, ciclos setoriais que aceleram e desaceleram, preços que sobem e descem em ondas mais curtas por causa de informação que circula mais rápido. O antídoto é método. Método segura a mão. O controle de dívidas merece um parágrafo próprio. O crédito é ferramenta importante quando bem usado. Compra tempo e permite organizar projetos que exigem capital antes da receita. Porém, o crédito de consumo sem lastro em produtividade destrói a margem de investimento e corrói a paz. O caminho responsável é tratar dívida cara como incêndio. Primeiro apaga, depois reconstrói. Negociar taxas, trocar dívidas mais caras por linhas mais baratas, alongar prazos quando necessário para reduzir a parcela e liberar caixa para investir de forma programada. Ao mesmo tempo, não cair na armadilha de usar a fôlego de prazo para subir padrão de consumo. A prioridade é limpar terreno e erguer alicerce. Essa higiene financeira cria o ambiente em que o capital passa a trabalhar a favor. O orçamento com propósito liga dinheiro a valores.
Quando a pessoa define o que importa, fica mais fácil dizer não ao que não agrega, e isso aparece na carteira. Educação contínua, equipamento que melhora a produtividade, saúde, moradia funcional, transporte eficiente, tempo de qualidade com família, tudo isso tem impacto financeiro positivo no médio prazo porque reduz custos invisíveis. É comum um celular novo chamar mais atenção do que um colchão que melhora o sono. Porém, quem dorme melhor toma decisões melhores. Quem toma decisões melhores gasta melhor. Quem gasta melhor investe com mais clareza. Finanças pessoais são mais sobre comportamento do que sobre fórmulas. O Brasil de hoje já dá pistas disso nas estatísticas de inadimplência, nos relatórios de consumo por faixa de renda, nas mudanças de hábito de uma geração inteira que passou a pagar com Pix e organizar contas em aplicativos. A tecnologia ajuda, mas quem manda é o método diário. Por fim, um lembrete de realismo. Não existe multiplicação de patrimônio sem tempo. A curva de capitalização se comporta como uma escada longa. Nos primeiros degraus a sensação é de esforço maior do que o ganho. Depois a progressão acelera e cria um círculo virtuoso. A ansiedade é inimiga desse processo. Tratar a construção de patrimônio como um projeto contínuo, com metas mensais e revisões trimestrais, melhora o foco. O que importa é consistência, não façanha isolada. Quem organiza, protege a base e investe com disciplina, entra pronto para transformar renda em patrimônio sem precisar de sorte. Com a casa em ordem, entra o capítulo dos instrumentos. O Brasil de hoje oferece um cardápio amplo e competitivo para diferentes perfis, com produtos que remuneram a paciência de quem respeita prazo e volatilidade. Na base estão os títulos de renda fixa com liquidez e previsibilidade. As opções bancárias de depósito e os títulos públicos que acompanham a taxa de juros básica formam a espinha dorsal de muitas carteiras prudentes, pois estabilizam a renda e protegem contra a imprevisibilidade de curto prazo. Para horizontes mais longos, entram os títulos indexados à inflação, que ajudam a preservar poder de compra no tempo. A escolha entre pós e atrelado ao índice de preços depende do objetivo e da tolerância a oscilações no preço de mercado, já que papéis de prazos maiores podem marcar o mercado com mais intensidade. O investidor que entende a diferença entre preço e valor dorme melhor. Se o objetivo é carregar até o vencimento, a marcação no dia a dia vira ruído, desde que a necessidade de liquidez esteja resolvida em outra camada. Ao subir a escada do retorno esperado, aparecem instrumentos que adicionam prêmio de risco. Fundos imobiliários listados entregam distribuição periódica e exposição a segmentos reais da economia, como logística, escritórios, shoppings e recebíveis. O segmento está mais maduro, com diversidade de mandatos e regras de transparência conhecidas, o que facilita montar uma cesta equilibrada e diluir riscos específicos. Quem busca diversificação internacional encontra BDRS e ETFS listados que replicam índices estrangeiros, trazendo proteção cambial indireta e acesso a setores que não existem localmente. O ponto central é não tratar esses veículos como bilhetes de loteria, e sim como peças de um projeto de longo prazo. A alocação por objetivos organiza o conjunto. Metas de renda pedem instrumentos que pagam de forma recorrente. Metas de crescimento pedem exposição a ativos com maior potencial de valorização. Metas de proteção pedem lastros mais estáveis. A educação do investidor passa por entender custos, taxas de administração e performance, spreads, impostos, corretagem, tudo isso come parte do retorno. Uma carteira eficiente é limpa. Paga apenas o que faz sentido e captura escala com o tempo. As plataformas disputam clientes e oferecem alternativas com custo reduzido. Vale comparar. Vale fazer conta. O controle de custos não é assunto menor, porque um ponto percentual ao ano, acumulado por uma década, muda o tamanho do patrimônio final. Transparência total sobre tarifas e tributação possibilita decisões mais inteligentes, como escolher produtos isentos quando o objetivo e o risco se alinham, ou preferir estruturas com diferimento tributário quando isso melhora o fluxo. Quem planeja o calendário de impostos toma sustos menores. No campo das ações, a palavra método volta a aparecer. A Bolsa Brasileira atravessa ciclos e exige estômago. Em vez de procurar o próximo foguete, a estratégia madura envolve estudar negócios, entender geração de caixa, governança, posição competitiva, preço em relação ao que o negócio entrega. O investidor pessoa física não precisa adivinhar o próximo tema quente para ter resultado decente. Pode comprar o mercado por meio de índices. Pode construir uma pequena carteira autoral respeitando limites de concentração e aceitando que nem toda tese vai dar certo. O pulo do gato é tratar a renda variável como renda variável. Ela sobe e desce. A linha não é reta. Quando a oscilação vira desculpa para desistir,
a carteira perde a parte do prêmio que dependia de paciência. Quando a oscilação é prevista e suportada por um planejamento de caixa, a carteira ganha o tempo necessário para o racional se provar. Há espaço para crédito privado de emissores sólidos, com prêmios adicionais e prazos bem definidos. Aqui é prudente avaliar a qualidade do emissor, a estrutura de garantias, a liquidez secundária, os covenants. A remuneração precisa compensar o risco. Em momentos de maior incerteza macro, prazos médios e emissores de primeira linha tendem a oferecer equilíbrio interessante. Em momentos de bonança, dá para alongar um pouco. Em qualquer cenário, concentração excessiva é inimiga. Diversificar entre emissores e vencimentos reduz danos quando uma peça falha. A graça do mercado de capitais brasileiro é justamente a variedade. Existe espaço para montar degraus de vencimento que casam com metas. Existe oferta suficiente para estruturar carteiras por camadas sem abrir mão de qualidade. Tecnologia acelera a execução. Open Finance permite comparar taxas com precisão e migrar produtos sem burocracia. As corretoras e bancos digitais oferecem relatórios, rebalanceamento assistido, gráficos que mostram a evolução do patrimônio. Esses recursos ajudam, desde que não virem distração. O indicador que importa é a aderência ao plano. Se a alocação-alvo pede 40% em base defensiva, 20% em renda, 20% em crescimento local e 20% em diversificação internacional, a tarefa é manter essas proporções dentro de bandas. Quando um pedaço fica maior por causa de valorização, vende um pouco e realoca. Quando fica menor por causa de queda, compra um pouco. Rebalancear é comprar barato e vender caro sem drama. É quase chato. Funciona justamente por ser chato. Por fim, educação continuada. Há cursos, livros, podcasts, eventos, materiais gratuitos de qualidade. Não é preciso virar analista para investir bem. É preciso cultivar critérios. Fontes que explicam e não prometem. Profissionais que mostram processo e não atalhos. Quando dúvidas surgem, buscar entendimento antes de mexer na carteira. O erro mais caro costuma ser a pressa. Paciência não é inação. Paciência é optar por ações com sentido, no tempo certo, sem se curvar ao ruído do dia. Executar no cotidiano é o que separa a intenção de resultado. Por isso fecho com um plano de operação que cabe na vida real. Primeiro, automatizar o que pode ser automatizado. Programar aportes na mesma data em que a renda entra diminui a chance de desvio. Marcar no calendário uma revisão mensal do fluxo de caixa cria ritual. Programar uma revisão trimestral da alocação garante que as proporções não fujam do trilho. Como regra prática, não mexer no meio do caminho por causa de humor do mercado. Mexer por causa de metas e prazos. O cotidiano também pede blindagem contra distrações. Notificações de preços e de manchetes podem ser úteis, porém em geral aumentam a ansiedade. Definir janelas específicas para ler e decidir. Fora dessas janelas, viver. O portfólio não rende mais porque você olha a tela o dia inteiro. Ele rende mais quando as entradas acontecem com constância e quando o plano não muda ao sabor de impulsos. A construção de renda passiva é tema quente e merece realismo. Renda passiva não cai do céu. Ela é construída com capital, prazo e escolhas que priorizam previsibilidade. Fundos imobiliários, títulos públicos que pagam cupons, crédito privado com pagamentos periódicos, negócios digitais com recorrência, todos podem compor a cesta, desde que o investidor aceite o ritmo adequado de crescimento e reinvista parte dos fluxos para acelerar o efeito bola de neve. O erro comum é tentar viver de renda cedo demais. Sem lastro suficiente, a retirada compromete a base e o castelo perde altura. A estratégia madura aceita um período de acumulação prolongado, com etapa de reinvestimento que consolida a base de ativos. Quando a base está firme, a renda que pinga mensalmente vira amortecedor financeiro e no futuro, pode virar colchão de liberdade. Ganhos de produtividade pessoal têm impacto financeiro direto. Aprender uma habilidade que aumenta faturamento, melhorar processos, separar horas de foco profundo, negociar melhor prazos e preços, tudo isso compõe a equação do patrimônio. O país premia quem resolve problemas concretos. Microempreendedores formais e profissionais liberais que dominam ferramentas digitais conseguem captar clientes fora do próprio bairro e vender em escala. A renda que sobe por mérito do trabalho acelera os aportes e fortalece o plano. Aqui vale mencionar a importância de registrar tudo. Emissão correta de notas, separação de contas pessoais e profissionais, uso de conta dedicada para o negócio, controle de custos fixos. Quem trata o trabalho como empresa cria estrutura financeira que conversa bem com os investimentos.
Proteção patrimonial não é assunto para depois. Seguro de vida e de responsabilidade, saúde, residencial, automóvel quando faz sentido, tudo isso existe para impedir que um imprevisto destrua anos de construção. Essa proteção não visa lucro, visa continuidade. Carregar coberturas adequadas reduz sofrimento financeiro em dias ruins. Também vale a atenção a golpes e armadilhas digitais. Cresceu o volume de fraudes sofisticadas, com engenharia social avançada e mensagens que imitam comunicações oficiais. A defesa começa pelo ceticismo. Desconfiar de promessas fáceis. Confirmar contatos por canais oficiais. Ativar autenticação em 2 etapas. Nunca compartilhar códigos de confirmação. Preferir dispositivos confiáveis para operações sensíveis. A disciplina que organiza a carteira também organiza a segurança. Relacionamento financeiro é parte do jogo. Bancos e corretoras valorizam clientes que mantêm histórico limpo e consolidam negócios. Dá para negociar taxas, pedir condições melhores, ampliar limites com responsabilidade. Essa conversa precisa de postura e dados. Levar extratos, mostrar histórico de aportes, comprovar receita. O mercado responde a quem se apresenta como parceiro de longo prazo. Ao mesmo tempo, o investidor não deve ficar refém de uma única instituição. Concorrência é amiga do cliente. Abrir conta em mais de uma plataforma, comparar serviços, testar o atendimento, tudo isso ajuda a manter custos baixos e experiência estável. O plano ganha força quando vira cultura familiar. Conversar com parceiros, filhos e pais sobre metas, limites, prioridades. Não precisa transformar jantar em reunião de comitê, basta alinhar expectativas e compromissos. Ao dividir objetivos, a família reduz conflitos, evita decisões desencontradas e cria um ambiente que apoia escolhas responsáveis. Patrimônio é projeto coletivo em muitas casas brasileiras. Transparência e respeito criam liga. A reta final pede foco em métricas simples. Taxa de poupança mensal. Evolução do patrimônio líquido ao longo do ano. Aderência à alocação-alvo dentro das bandas definidas. Esses indicadores cabem em uma planilha e contam a história com clareza. Se a taxa de poupança cai por vários meses, investiga-se a causa e corrige. Se o patrimônio estaciona, verifica-se a consistência dos aportes e a relação risco-retorno das posições. Se a alocação sai do trilho, rebalanceia-se. A vida financeira melhora quando a pessoa mede o que controla e aceita que o resto são variáveis de ambiente. Concluo com a síntese que guia quem joga o jogo com seriedade. O Brasil oferece meios para quem tem método. O investidor que organiza fluxo de caixa, constrói reserva, escolhe instrumentos compatíveis com prazos e metas, protege a base, investe em produtividade e mantém disciplina, colhe o que plantou. Não é glamour, é execução. O capital se multiplica em silêncio e aparece com força nas curvas de médio e longo prazo. A pressa perde para a constância. O ruído perde para o plano. A opinião fundamentada pesa mais do que a torcida. A pessoa que assume o comando das próprias finanças deixa de depender do acaso e passa a contar com algo mais confiável, a soma de escolhas coerentes repetidas por muito tempo.